paz do Senhor, bom dia, meus amados irmãos. Nesse domingo, iniciaremos a nossa escola bíblica dominical através de videoaula. Devido à pandemia que estamos passando, nós resolvemos fazer as aulas através de vídeo. Enviaremos através do grupo do WhatsApp para que vocês possam escutar as aulas, ver e poder aprender um pouco mais da nossa palavra de Deus. Bem, a nossa lição de hoje, a nossa lição 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. Um tema bem importante para nós cristãos, a predestinação. Nós vamos poder desenvolver um pouco esse tema. O texto áureo está na tela, em casa vocês lerem, é o tema principal que nós vamos desenvolver o nosso tópico, é através desse texto áureo. A nossa lição bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 12, onde os irmãos vão poder ler em casa e nos acompanhar. O comentarista, ele traz 3 tópicos para nós, onde nós vamos desenvolver uma breve explicação. Tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Vamos na lição? A eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo, ligado entre si, elucida o plano divino de salvar os pecadores. A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da fundação do mundo. Então nós vamos entender que a eleição traz a ideia de escolha. Em que fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Em que termo se deu essa escolha antes da fundação do mundo? E qual a finalidade? Que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito para salvar os pecadores. E a gente vai entender que a eleição divina refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim que sejam santos e inculpáveis diante dele. Eleição é uma escolha, e quais as condições dessa escolha? Nós chamamos de eleição condicional. A eleição é uma escolha, mas para obter a escolha, nós temos que entender que é uma condição, há umas condições. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16 vem nos trazendo que, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça. Para todo que nele crê, para todo que crê em Jesus não pereça, mas tenha as condições. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Olha as condições aqui, o comentarista vem trazendo. Entretanto, esse meio não é mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então a gente vai entender aqui que as condições é o arrependimento. Quando há o arrependimento, quando João 3,16 se diz que Deus amou o mundo, que deu seu único Filho para que todos que nele crer não pereçam, se arrependam e creiam em Jesus. E a gente vai entender que a eleição condicional, ela tem como finalidade que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Entendemos que a palavra santo é separado do pecado.
e irrepreensível alguém sem culpa ou defeito. Então a gente vai entender que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, o capítulo 4, o verso 4 e 5, principalmente o 4, que sejamos santos e irrepreensíveis, ele estava dizendo que sejamos sem pecado e sem culpa. Quando há o arrependimento nas condições, nós vivemos sem pecado e nós vivemos sem culpa. Então, para nós fecharmos o tópico 1, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, denota mais alto padrão de santificação. Portanto, fomos eleitos em Cristo por meio da graça, por meio do arrependimento e da fé. Entretanto, a finalidade é nos apresentar a Deus santo, é nos apresentar a Deus sem pecado, é nos apresentar a Deus irrepreensível, sem culpa, que o acusador não vai poder nos acusar. Amém? Vamos estar dando continuidade aqui na nossa lição. Tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Nós vamos trabalhar o tema predestinação. O termo predestinação é o termo que significa determinar antes. Deus determinou antes, nos predestinou antes todas as coisas, como lá o comentarista já diz no início, ele já tinha um plano antes da fundação. E a nossa Bíblia pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus incluso na eleição. Então o comentarista está dizendo, junto com a Bíblia pentecostal, que há uma interligação entre a predestinação e a eleição. Eles são inclusos. E para nós entendermos um pouco mais sobre isso, eu trouxe a declaração de fé das Assembleias de Deus, que trata de eleição e predestinação, que se encontra na página 121, capítulo 11, que diz assim: Deus elegeu a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Segundo a sua presciência, o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Então ele está dizendo aqui, a declaração de fé. A eleição é para toda a humanidade. A salvação universal é para todos nós. Mas para isso tem suas condições. E qual é a primeira condição? O arrependimento do pecado e a fé em Cristo Jesus. Continuando a ler a parte da predestinação na nossa declaração de fé, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Salvador pessoal e persevera até o fim. A predestinação do crente que leva a ser conforme a imagem de Cristo. Então a gente compreende mais que a predestinação e a eleição ela está interligada. Porque diante do chamado, quando nós sentimos de coração, quando Deus nos chama para Cristo, é um chamamento, é um chamado pessoal, é nós e Deus, nós e Cristo, nós vamos perseverar até o fim, porque vai haver luta, vai ter todos uma caminhada até a volta de Cristo, e isso nós predestinamos, nós perseveramos até o fim e levamos conforme a imagem de Cristo. Ao arrependimento, olha como é que a declaração de fé a gente interliga, né? Nós somos chamados para Cristo, nós vamos viver para Jesus, nós aceitamos como nosso Salvador. E quando nós começamos a vir para Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós perseveramos até o fim
e levando à imagem de Cristo, até o fim, a imagem de semelhança. Amém? Vamos partir para o nosso subtópico 2. Tópico 2, subtópico 2. Filhos por adoção. O apóstolo Paulo é o único escritor que usa a expressão adoção. Ele foi o único no Novo Testamento que usou essa expressão adoção. Filhos por adoção. Não era um costume presente na cultura judaica, mas era um costume presente na cultura romana. O apóstolo Paulo, na cultura judaica, os judeus não usavam esse palavreado filhos por adoção. Mas a cultura romana já usava essa expressão, onde nós vamos entender que uma criança, quando era adotada na cultura romana, passava a ter direito ao nome da família que o adotava. E também passava a ter direito à herança. Então a gente vê que quando uma criança era adotada pelos romanos, dentro da cultura romana, eles pegavam a criança e colocava a criança, o seu nome e tudo que o seu pai tinha, sua mãe tinha, ele passava a ter direito. Se nós formos entender, mas para a gente entender, nós temos o privilégio da adoção em Cristo Jesus, que traz a reconciliação com Deus. Olha o privilégio que nós temos. Quando nós somos chamados, nós nos arrependemos do nosso pecado, vivemos para Cristo, levamos a imagem de Cristo, perseveramos até o fim, nós somos adotados com Cristo, nós temos a reconciliação com o Pai. Olha como é que o comentarista ele vem fazendo tudo interligado, nos mostrando os caminhos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, a gente vai ver aqui, né, que Jesus nos adotou, Deus nos adotou como filho, através de seu Filho Jesus, e para isso nós temos a nova nome e uma nova imagem de Cristo, dentro da remissão do pecado. E quando há o arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados, nós vivemos em comunhão com Deus, nós passamos a ser herdeiro de uma vida eterna em Cristo. A nossa herança é viver uma vida eterna em Cristo. É uma coisa muito linda o que Deus fez com nós desde o princípio. E quando deu o seu Filho, ele sabia de todas as coisas. Onde quando nós temos o nosso arrependimento do pecado, passamos a viver em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados, voltamos a ter uma comunhão com o Pai e temos uma herança, a herança de vida eterna. Vamos fechar aqui o nosso tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Tópico 1. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Deus nos separou, um para a salvação e outros para o pecado, como a revista diz, outros para ir para o inferno. Deus, portanto, fez universal para todos nós. Para a gente entender rapidamente aqui, eu vou ler novamente a declaração de fé na página 110, capítulo 10, que diz: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé.
Em Cristo Jesus, estamos relacionados à presciência de Deus. Então, a nossa declaração de fé, ela nos traz o entendimento que, quando há o arrependimento, há fé, e recebemos o chamado em Cristo Jesus, nós nos relacionamos com Deus, nós vivemos em Cristo. E não tem essas condições que algumas doutrinas nos traz sobre um ser predestinado à salvação e outro, como o comentarista diz aqui, e outros para ir para o inferno. Não, é universal, é para todos. Deus deu o teu Filho unigênito, único, por todos nós. Isso significa a nossa interpretação bíblica não crê em dupla predestinação. Como eu tenho dizendo, a nossa doutrina não acredita em dupla predestinação. Nós não cremos que Deus predestinou alguns para serem salvos e que Deus elegeu e predestinou outros para serem perdidos. Nós cremos na predestinação para a salvação. João 3,16 já fala sobre isso, que a gente já viu lá atrás. É para todos nós. Meus amados irmãos, foi uma breve explicação sobre o tema adotado. E nós entendemos no final dessa lição que tudo aquilo que Paulo escreveu em Efésios 1, 4 e 5, que é o nosso tema principal, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito não é muito usada mais nos dias de hoje, nas Bíblias de hoje. Então nós vamos entender que a adoção por Cristo, Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade, ou segundo a sua bênção da sua vontade. Então, nós fechamos aqui a nossa lição de hoje. Após a publicação da lição, eu vou estar colocando 3 perguntas, onde os irmãos vão me responder. E através da resposta dos irmãos, que vai ser dada a presença na nossa escola bíblica dominical. Fique com Deus, um forte abraço. E que em breve possamos estar juntos novamente, nos abraçamos na nossa igreja. Vamos estar orando pelo nosso país, para que essa pandemia passe rápido. Fique com um abraço do nosso pastor, presidente José Carlos. Ele também está acompanhando a lição. Ele deseja um abraço em vocês e em breve vamos estar todos juntos. Fique com Deus, tenha um ótimo domingo, debaixo da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, obrigado por tudo.